Nunca deixe de sonhar. Vai que você pode. Assim como eu consegui e hoje eu estou aqui, né? Nasci na família pobre, humilde, simples, a mais velha de 7 irmãos. E atualmente eu moro aqui no estado, né, da Catalunha, na Espanha. Eu consegui, você também consegue. Né? Para quem tá chegando novo no meu canal, eu me chamo Tereza Cristina, eu sou brasileira, sou casada, tenho 3 filhos. Sou mãe do Felipe de 13 anos, da Alice de 6 aninhos e do Juan Carlos de 2 anos. E, gente, hoje eu vim falar para você não deixar de sonhar. Não pare de sonhar. Todo grande sonho começa com um sonhador. Infelizmente, muitas das vezes a gente deixa de sonhar, a gente para de sonhar, a gente para de acreditar porque a gente escutou uma palavra negativa, porque alguém zombou da nossa cara, porque alguém riu, né, do nosso sonho. Muitas das vezes nós deixamos de sonhar e de acreditar porque ouvimos uma palavra contra, porque alguém foi contra, né, aquele sonho que a gente tem. Se eu tivesse dado ouvidos às palavras negativas, né, que eu escutei ao longo do meu caminho, ao longo da minha vida inteira, né, gente, não teria chegado até aqui. Mas o que me fez chegar até aqui foi não perder a minha fé e não deixar de acreditar. É claro que muitas das vezes, né, eu fiquei mal, muitas das vezes eu me senti desmotivada, muitas das vezes eu achei que era o fim, mas foi nesse momento que Deus apareceu, mudou toda a minha história, transformou tudo, né? E me trouxe até aqui. Hoje eu moro aqui no estado da Catalunha, eu moro na Espanha, tenho acesso a coisas que eu jamais imaginei, né? Deus me proporcionou neste país e creio, né, que muitas coisas ainda estão por vir, né? Porque nós servimos um Deus todo-poderoso, dono do ouro e da prata. E o mesmo Deus que eu sirvo é o Deus que você serve. Deus é um só, não é verdade? Então o mesmo Deus que eu sirvo é o Deus que você serve. É o dono de todo esse universo. E se ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua também. Só basta você acreditar. Mas faça a sua parte. Faça o possível que o impossível Deus fará por você. Mas saiba que um sonho, para ele se tornar realidade, necessita muito suor, muita determinação, muito trabalho, muita dedicação. Né? Você precisa fazer sua parte, né? Você faz sua parte e deixa o restante que você não conseguir nas mãos de Deus. Quando eu comecei meus preparativos para vir para cá, na época nós moramos em Portugal, né, em 2019, quando eu comecei o preparativo para nossa imigração, a primeira coisa que a gente fez foi tirar o passaporte. Porque como é que você vai embarcar dentro de um avião sem passaporte? Como é que você vai atravessar, né, vai emigrar, vai entrar em outro país sem ter um passaporte? Você precisa de um passaporte para fazer essa imigração, né? E se você sonha em imigrar ou conhecer outro país ou, né, sonho de ter a sua casa própria, comece, gente, se planejando, fazendo um planejamento financeiro, comece juntando dinheiro, fazendo menos gastos, eliminando dívidas, né? Cancelando cartão, cancelando cartão de crédito. Procure maneiras, procure ajuda. Se você não está conseguindo sozinha, procure a ajuda de uma terapeuta, procure a ajuda de uma mentora, né? Para você conseguir realizar seu sonho, porque muitas das vezes a gente não consegue sozinho. Acredite que tudo é possível, porque só de você acreditar você já está na metade do caminho. E não se compare com ninguém. Muitas das vezes a gente começa nosso planejamento ali para realizar algum sonho, para fazer uma viagem, para mudar de país, para comprar uma casa, para comprar um carro. E aí a gente começa a se comparar, né, com outras pessoas. E esse é o pior erro, gente. Esse é o nosso pior erro, é se comparar. Não se compare com ninguém. O processo de cada um é individual, né? Foque em você. Coloque uma data para o seu sonho dentro das suas possibilidades, né? Eu e meu esposo começamos a nos planejar para vir para Portugal. Quando ele ficou desempregado, eu estava desempregada. Isso era 2018, eu com uma filha pequena nos braços. O Abraão tinha 6 anos, meu filho, né, que agora está com 13. A Alice tinha 1 aninho, né? Tinha acabado de completar 1 aninho. Eu desempregada. Meu esposo desempregado, porque naquele ano foi assim, o final de ano pior das nossas vidas. Nós não entendemos, né, o caminhar de Deus nas nossas vidas, mas se Deus não tivesse fechado todas as portas, nós não estaríamos aqui. Precisou ficar ruim para ficar bom. E ali, meu esposo não tinha mais nenhum convite de trabalho. Meu esposo é pedreiro, fez curso de mestre de obra, vários cursos, né, no Brasil, Senac, e ele sabe, né, colocar azulejo, porcelanato, e ele nunca ficava sem trabalho. Tinha muita empreita, né, 2017, 2018, ele pegou bastante empreita. Mas quando chegou em dezembro de 2018,
Ele não teve uma ligação, não teve um trabalho. E ali vai acabando o dinheiro, né, gente? A gente ficou ali novembro e dezembro praticamente sem trabalho. Ele sem trabalho, o nosso dinheiro foi acabando. Eu tinha alguns itens de decoração, que ainda trabalhei naquele ano, ainda, né, com decoração, com algumas coisinhas, fui vendendo. Que eu tinha loja de decoração que eu desfiz, né? Assim que eu engravidei da Alice, eu comecei a desfazer de tudo. E quando foi setembro, eu desfiz das últimas coisas, né? Que foi o último contrato que eu tinha. E foi o mês que a Alice nasceu, né? E aí a gente começou o nosso planejamento com a Alice bebezinha. Na verdade, a Alice não tinha nem um aninho. A Alicinha, em 2018, tinha acabado de nascer, tinha 3 meses de vida. Agora que eu tô me recordando. E a Alicinha ali no meu colo, ali, eu lembro até hoje que a gente começou o planejamento para vir para Portugal. Quando a gente chegou em Portugal, a Alice tinha 1 ano e 3 meses, né? Ia completar 1 ano e 3 meses. Então, meu esposo sentou na sala de casa, né? Sem trabalho, sem pintura, sem dinheiro, o nosso dinheiro acabando. Nós, na época, graças a Deus, não pagávamos aluguel, porque morávamos na casa do meu pai. Meu pai tinha dividido a casa dele pra gente morar, né, nos fundos. Nós tínhamos uma entrada separada. Mas nós tínhamos compromisso, né? Com água, com luz. Nosso carro tinha sido roubado. Nós tínhamos acabado de comprar um carro velho, né? Caímos cacareco para poder continuar, né, fazendo nossos afazeres e no mercado, que não dá para ir pro mercado trazer nas costas as coisas. Não dá para congregar, porque nós congregávamos quase 40 minutos de casa. Nossa comum era no meio do mato, né? No Recanto dos Nobres. E nós morávamos no Recanto do Campo Belo. Então não tinha como a gente fazer as coisas sem carro. E não dá para ficar sem carro, né, gente? Com criança, né? A bebezinha, para levar no médico, para fazer as coisas. E aí a gente comprou um outro carro velho. A nossa vida era assim. Só de carro velho, só de coisa velha, só de coisa usada. A nossa vida era assim, gente. Era desse jeito, né? A gente comprava algo novo, quebrava, daqui a pouco a gente vendia, comprava outro carro velho de novo. A gente só vivia com carro velho. Dentro de 7 anos de casado, eu e meu esposo, a gente tivemos mais de 10 carros, tudo velho, tudo com motor fundindo. Era assim, documento atrasado. Nossa vida era assim, não saía daquilo, sabe? E eu orando a Deus pra gente sair dali, meu esposo não queria. Muitas das vezes você tem um sonho, né? Mas às vezes o seu companheiro não tem, não está ali na mesma sintonia. Mas se é da vontade de Deus, se Deus está no negócio, Deus muda a sua história, Deus muda o coração da pessoa da noite pro dia, né? Essa semana mesmo meu esposo contou, né, no canal dele, que agora ele abriu um canal, falando, né, que ele não tinha esse desejo de sair do Brasil. E hoje em dia ele mesmo fala por que ele não veio antes, né? Ele fala que se ele tivesse sabedoria e inteligência que ele tem hoje, ele teria vindo pra cá, né, quando a gente casou, né, ou solteiro, antes de, assim, quando completou 18 anos, né, já tinha imigrado pra cá, né. Mas foi preciso, né, a gente ficar ali sem dinheiro, sem nada, contando moeda. A gente iniciou o ano de 2019 contando moeda. Para comprar um quilo de peito de frango, que hoje em dia a gente paga aqui 4 euros, 5 euros no quilo do peito do frango aqui no mercado. E aquele dia a gente juntando moedinha ali, né? Eu lembro que eu juntei, deu quase uns 15 reais para comprar 1 quilo de peito de frango pra gente fazer o nosso almoço, né? E a gente não ia jantar aquele dia, né? E o Abraão, como era pequenininho, né, ele não comia muito, né? A Alicinha era bebezinha, tava mamando leite. E a gente juntando moeda, a gente, eu vendendo as minhas coisinhas pela internet, de decoração, bolo fake, essas coisinhas ainda eu tava fazendo. Oferecia para as meninas bem baratinho, fazia algumas coisinhas. E às vezes entrava 20, 30 reais, que era o que eu ajudava, né, na mistura do dia, da semana. Fazia feira, né, que eu ia no São José fazer feira. Próximo da minha casa tinha uma feira muito grande e eu ia na hora da xepa para comprar as frutinhas mais baratas. Eu nunca tinha comprado essas maçãs que eu compro aqui para os meus filhos, que às vezes dá só uma mordida e coloca no canto. Eu falo pra ele, nossa, essas maçãs, eu só comprava maçã na hora da xepa. Aquelas que todo mundo já tinha passado 20, 200 mãos, 200 dedos já tinha passado na maçã, aquelas que eu comprava, né? E era assim, e a gente tava, glória a Deus, né? Por conseguir a bandeja da maçã por 2 reais, a bandeja da goiaba, né? Mesmo que fosse o resto, do limão, o que tinha ali, né? Eu conseguia, às vezes, com 20 reais, comprar bastante coisinha, e fazia suco, e fazia vitamina, e fazia bolo, sobremesa, era assim que a gente passava a semana. E ali, meu esposo sentou, né, na sala de casa e falou, vamos embora do Brasil? Eu falei, vamos. E aí ele falou assim, ó, vamos pra Bélgica, né? Tem um pessoal falando que na Bélgica estão contratando pedreiro. Aí eu olhei pra ele e disse bem assim, pra Bélgica eu não vou, mas se for pra Portugal, eu começo a orar agora e te ajudo a vender tudo nessa casa pra nós ir embora. Ele falou assim, então nós vamos pra Portugal. E ali nós começamos o nosso planejamento, né? Porque Deus já tinha falado desde o início que seria Portugal, né? Pra gente ir. Muitas das vezes ele quis mudar a rota, ele quis ficar na Espanha, quis ficar na Alemanha, mas nenhum desses lugares Deus permitiu, né? Porque Deus falou, é Portugal.
Mas desde quando a gente saiu do Brasil, eu já tinha falado que nós ia passar por Portugal, mas não ficaríamos em Portugal. No início eu não acreditei, né? Eu pensei que não ia ser tão rápido, gente. Quando eu cheguei em Portugal, eu achei que ia ficar pelo menos uns 10 anos em Portugal para depois mudar de lá, né? Mas Deus fez assim um movimento tão rápido nas nossas vidas. E chegamos, né, no mesmo ano de 2019, no mesmo ano que a gente começou os planejamentos, a gente conseguiu chegar pela fé. Foi pela fé, que até hoje, né, eu não sei como que a gente conseguiu juntar tanto dinheiro. Que a gente às vezes não conseguia juntar 5 mil reais, a gente não conseguia. E aí, naquele ano a gente conseguiu juntar mais de 20 mil reais naquele ano. Hoje eu vejo por que a gente conseguiu juntar, porque a gente estava determinado. Nós não gastávamos mais com pizzas no final de semana, nós não gastávamos mais com roupa, nós não gastávamos com fast food, nós não gastávamos com nada que não ia agregar na nossa viagem. A gente comprava o suficiente para casa, a gente não deixou de comer nem de beber, a gente comprava o suficiente para casa, alimentação para as crianças, né, frutas, ali, pagava nossos compromissos, nossa água, nossa luz, né? Graças a Deus a gente não pagava aluguel, então já sobrava um dinheirinho pra gente guardar. E eu não comprava mais roupa. O que eu comecei a fazer? Desfazer de algumas roupas, doar, vender também. Tinha roupa nova minha. Gente, pra vocês terem uma ideia, eu tinha roupa na etiqueta. Na etiqueta que eu nunca tinha usado. Eu era muito consumista. Ali eu percebi o tanto que eu era consumista, né? Que eu comprava muita roupa, muito sapato que eu nem colocava no pé. E vendia os sapatos, comecei a vender ali baratinho, né? O dinheirinho que ia entrando já ajudando meu esposo na despesa, né? Da semana, com gás, com as coisas. Ele trabalhando, Deus preparou empreita para ele. Naquelas empreitas a gente juntou praticamente todo o dinheiro, né? Deus preparou de movimentar o coração de muitos irmãos a nosso favor para nos ajudar. Teve uma irmã que me ajudou com as passagens de avião para vir para cá, né? Então, Deus movimentou os corações e eu fiz a minha parte, né? Juntei dinheiro pra gente chegar, pagar nosso aluguel. E aí, quando a gente chegou em Portugal, a gente chegou com uma boa quantia de dinheiro pra gente começar a nossa vida, né? Porque a gente tem que ter um planejamento, né, gente? Quando a gente vai fazer a imigração. E você aí que está triste, que está desanimada, ou você mesmo que já chegou aqui, porque quando a gente chega aqui, a gente se depara com outras situações, né? Principalmente as mulheres, quando chegam aqui, né, demoram a conseguir trabalho, né? O homem consegue mais fácil o trabalho, né? Principalmente em obras. A mulher, às vezes, demora 2, 3 meses para conseguir trabalho de faxina. Até alguém, né, confiar no seu trabalho demora um pouco. Para a mulher é mais difícil. E muitas mulheres entram em depressão, em tristeza. Aqui também tem a questão do frio, né? Do clima. E a saudade. Muitas, né, não conseguem lidar, né, com a saudade, sofrem muito. Então, para você que tá aqui já, ou para você que tá se planejando também sair do Brasil, querendo vir para cá, né, e que não tem forças, tá sem força para levantar até da cama, porque eu já passei por isso, né, de não ter força, de ligar o modo soneca, não, vou ficar mais um pouquinho dormindo na cama. Para você que tá assim, eu vou hoje te indicar a Josiane. Ela é terapeuta cristã. E para você que está aqui na Europa, mulher que está aqui na Europa, né? Que meu maior público aqui é de mulheres, 99% aqui é mulheres que estão aqui, né, me assistindo. A Josiane está com a promoção e está com um projeto direcionado a brasileiros na Europa. Ela é brasileira, já mora há mais de 20 anos aqui na Europa, formada na França, né? Tem formação em psicologia na França. E ela atua nessa área de terapia cristã, né? Com respaldo, tudo que ela aborda com respaldo bíblico. E ela vai poder te ajudar, né? Você que está aqui na Europa, entre em contato com a Josiane, eu vou te deixar o contato dela aqui. Né, gente? Porque é muito importante a gente ter ajuda. Muitas das vezes a gente não vê uma saída, olha para a direita e para a esquerda, e não tem com quem falar. E às vezes as pessoas que estão ao nosso redor já não nos entendem mais. Então é para isso que hoje em dia existe a terapeuta, para te ajudar, né, nessas questões, te orientar, né, da melhor forma para que você possa administrar, né, toda essa situação. Porque muitas das vezes a gente não consegue sozinho, né? Eu já passei por muitas situações que eu sofri muito. Se eu tivesse buscado ajuda, né, teria sido muito mais fácil, teria sido muito diferente a minha história, né? E, gente, para não deixar esse vídeo longo, eu vou deixar para vocês o contato da Josiane, terapeuta cristã, o Instagram e o contato, né, do WhatsApp para você estar entrando em contato com ela. A minha vida mudou completamente depois que eu tive a minha primeira sessão de terapia e eu tenho certeza que a sua também vai. Deus abençoe a cada um de vocês e eu espero vocês no próximo vídeo.